muito interessante perceber que quando a gente mergulha no processo de criação, pouco a pouco parece que vão aparecendo outras pessoas, né? Que vão também ajudando a dar sentido isso, né? Às vezes a gente começa com uma ou outra e aos poucos vai se criando essa rede, né? Eu sinto que foi isso que aconteceu, assim, nesse processo. Tanto pela direção, a música, o dramaturgismo, a equipe de luz, de som, de vídeo, né, fotografia, design gráfico, todo mundo, assim, teve um impacto bem forte na construção, né, essa construção colaborativa da cena. E tá sendo uma experiência muito legal poder agora, depois de um tempo de pesquisa, de imersão, de trabalho, poder dividir, chegar numa obra nesse momento agora virtualmente, online, né? Mas sentindo essa potência, né? De procurar esse lugar do encontro. Um encontro possível agora, nesse momento. E essa é a proposta, né? Que a gente chegou, que a gente conseguiu chegar, a solução que a gente conseguiu encontrar nesse momento para colocar essa peça no mundo. Olha, o encontro com o Edu foi desses presentes da vida. Eu acho que existe uma afinidade para além do fazer artístico. Eu me identifico com ele numa maneira de estar no mundo, de como cultivar as relações com o outro, com a natureza, consigo mesmo. E aí eu acho que o modo com que isso vai transbordar artisticamente é particular de cada um, mas é como se a gente compartilhasse de uma mesma ânsia de viver, né? E aí eu acho que nesse processo de direção, o meu caminho, né, eu me senti um pouco responsável por direcionar. Eu acho que é isso, né, que é abrir possibilidades, vias de caminho, para com que ele possa se expressar em toda a sua potencialidade. Ele identificar por qual dele vai vir com mais potência aquilo que está latente por sair nesse momento. E aí eu acho que a troca está um pouco nesse lugar de estímulos, né? Como que eu estimulo ele a tirar de si lugares novos, e aí quando ele realiza isso, quando ele se envolve, quando ele cria, quando ele dança, quando ele propõe, isso me estimula também. Eu sempre me encanto, né, com o Edu, é sempre muito gostoso trabalhar com ele, porque daí eu me encanto também, eu me motivo, e aí a gente vai um pouco fazendo essa engrenagem, essa montagem. Acho que engrenagem não, talvez o melhor termo seja esse ecossistema, né, cuja a natureza final seja essa obra de arte, né, que precisa dessa integração harmônica. Eu sinto que o piano ele tem essa possibilidade de ser muito completo, né? De algum modo, é um instrumento bem completo. E a gente passou por alguns momentos de pesquisa também que a gente experimentou outros timbres, por exemplo, o koto, que é um instrumento tradicional do Japão e de Okinawa. E que é um instrumento que, na verdade, eu não tenho um domínio, não tive uma formação, né, como eu tive no piano. Então, quer dizer, o piano normalmente a gente tem uma relação bastante ligada à teoria e às partituras e a todo esse universo, né, da música ocidental. E o koto, por outro lado, na minha relação com ele, foi um processo muito experimental. Então, apesar de o koto não ter entrado, né, na peça, eu sinto que ele me ensinou um outro modo de abordar o piano, que me permitiu estar um pouco mais livre para, junto com a minha relação com o Eduardo, criar
a trilha dessa peça. Né? Então, eu acho que também porque o Eduardo e eu, a gente tem uma pesquisa corporal e musical continuada, né? A gente começou a notar uma relação talvez até um pouco simbiótica entre os nossos corpos e, né, quer dizer, o piano é o corpo também ali, né? Então eu sinto que eu preciso dançar com ele. Eu sinto que eu estou mais reverberando o movimento e a dramaturgia que ele está trazendo e estou dançando com ele, só que a minha dança está ali nas teclas do piano e compõe então esse universo que está no De Repente em algum lugar. E eu sinto que esse espetáculo ele traz um lugar um pouco atemporal, né? Então ele pode acontecer de repente em algum lugar, pode ser na Mata Atlântica, pode ser em Israel, no Japão ou no sertão. Né? Eu e o Victor veio construindo uma linguagem, uma coisa que a gente vem descobrindo o que é, na verdade, que é um trabalho entre a música, a dança, o canto e na construção da música é como se a gente dançasse junto. Eu sinto que o Victor está comigo, ele está respirando comigo. Isso é muito precioso, né? E no piano, então, e é um desafio também ao mesmo tempo encontrar quais são os timbres, quais são as nuances, quais são as melodias que vão dar suporte ou que vão estimular um universo ali da cena e que vão conduzir. Eu me sinto ao mesmo tempo conduzindo e sendo conduzido pela música. E ela me faz mergulhar em universos assim, né, de sensações e de sentidos que eu procuro também então colocar para fora, né, para que possa ser visto e compartilhado com quem está vendo. A dramaturgia, de alguma forma, ela é uma ferramenta de inscrever uma ação de modo codificado e que essa ação codificada, né, a informação dessa ação codificada, ela possa ser em algum momento decodificada em uma ação dramática, uma ação cênica. Nesse sentido, a gente pode entender como a dramaturgia ela extrapola o texto. O texto pode ser essa inscrição, o texto pode codificar uma ação que no momento que ele é lido, interpretado, encenado, ou uma indicação de cena, ela se concretiza no palco, sim, a dramaturgia ela está acontecendo, né? A dramaturgia é esse entre, então ela acontece ali. Mas também o gesto, o som, o silêncio, a coreografia, a luz, a cor, tudo isso se torna dramaturgia à medida que a gente consegue encontrar um canal de codificação e um interlocutor apto a decodificar essa inscrição. E quando a gente vai para um espetáculo, uma obra, né, um trabalho que ele extrapola os limites do teatro dramático, do teatro tradicional, e dialoga, ou às vezes até prepondera a dança, a performance, é muito interessante como todas essas outras formas de inscrição, né, de se inscrever uma codificação de ação, elas se tornam um material e ferramentas necessárias. Né? Nesse sentido, todos os envolvidos num trabalho desse tipo são dramaturgos, né? Ou seja, todo mundo é responsável de alguma forma por codificar aquilo que acredita, né? Aquilo que compartilha com um grupo, ser importante para a informação estética, para a informação
intelectual, a informação de enredo, né, a lógica do trabalho. Então, a dramaturgia aqui ela é ocupada por todos os integrantes do processo criativo. Como é iluminar uma coisa que é fluida, né? Como é iluminar uma coisa que hora tá para frente, hora tá para trás, que ela é circular, que ela é alto e baixo, né? É uma hora que tem um tesão e outra hora que tem uma castidade, assim, como iluminar isso? E eu fui meio que comendo pelas beiradas, né? Eu rapidamente saquei qual era do texto, peguei ali a história e fui tentando construir em cima daquilo, em cima da dramaturgia deles, uma estrutura que me permitisse resgates, assim, me permitisse uma luz onde eu precisasse, a hora que eu precisasse, né? É uma coisa que a gente sente tanto quanto vê, né? E é muito sonoro, a gente precisa... É uma divisão de sentidos, porque ao mesmo tempo que eu estou fotografando e eu estou num olhar mais objetivo, eu não consigo separar o que eu ouço do que eu vejo, né? Então eu estou vendo dentro de uma perspectiva fotográfica, de um enquadramento, pensando, de certa forma, meio prevendo o que vai acontecer na cena seguinte para eu me posicionar, mas eu também estou imersa, né? Eu também estou muito próxima. É muito difícil fotografar um espetáculo tão de perto, porque na verdade essa fotografia tão próxima não existe muito quando você pensa no público, né? É uma necessidade de descrição, né? O fotógrafo do espetáculo ele é discreto, porque ele não é o espetáculo, né? Ele está ali atrás. E a gente vem numa situação que mesmo sem público, essa função não sai de mim, né? Eu ainda estou preocupada em não intervir, mas estando intervindo, né? É uma coisa que você tá nas duas pontas ao mesmo tempo, né? E eu acho que a composição visual é muito bonita, mesmo com elementos que são simples, e ao mesmo tempo que a gente está aqui, esse som que acompanha, ele te faz pensar em outro lugar, né? Esse espetáculo a gente está filmando à noite, mas eu consigo imaginar ele durante o dia, eu consigo imaginar ele com a luz do sol que a gente usou na parte da tarde, eu consigo ver a transformação, que hora eu vejo uma criança, hora eu vejo um animal, né? E esse animal se transforma no outro e no outro, né? E não é uma questão de nomear qual animal que eu estou vendo, mas essa transformação da figura acontece, né? Porque é uma transformação corporal, uma transformação da intenção que você coloca ali para aquilo que você está se propondo a mostrar, né? E aí, inevitavelmente, a gente fica pensando nas reações, né? Imagina as pessoas assistindo isso, como que elas acompanham isso, né? A gente vai meio respirando junto, tentando entender, agora é uma coisa mais tensa, agora é uma coisa mais leve, né? Agora a gente está nessa mudança. E eu gostei muito, eu achei muito bonito a composição e o jogo, né, entre a música, o Vitor e a performance do Eduardo, como elas vão se costurando juntas, né? O processo com o Edu e com o Vi lá do Samaúma foi algo muito curioso e interessante, assim. Eu cheguei no finalzinho dele, só para a parte da captação, a audiovisual, a produção ali do audiovisual, e mesmo tendo vivido pouquíssimos dias com eles e tendo trabalhado no espetáculo pouquíssimos dias, foi uma imersão muito intensa. Principalmente pela pesquisa que eles fazem dessa transposição, dessa relação do teatro com a dança e dentro das limitações da pandemia. Nossa, muita coisa para ser pensada num processo, num espetáculo, num trabalho.
Eu acho que é muito interessante que esse trabalho propôs uma imersão logo de cara, porque a gente está falando de algo que foi construído e realizado num espaço que exige de um processo para se chegar e que tem um ritmo diferente ao se passar o dia nesse lugar. O espetáculo transborda muito essa energia que é muito diferente do que a gente está acostumado. Ela traz um ritmo diferente e essa poética mesmo. E essa imersão deles na residência artística que eles vivem parece que transborda nas obras e nessa também transborda. É como se mudasse totalmente a forma de se filmar, de se pensar, de se iluminar. Mas de manhã, quando ele abria os olhos, os ouriços voltavam de repente a ser um simples par de sapato ao lado da sua cama. Numa outra vez, morcego... O fazer artístico é cada vez mais provocado a se repensar e reconstruir formas de fazer com que as coisas aconteçam de forma natural. Essa vivência de trabalhar no processo de repente traz novas formas de se pensar nesse fazer artístico e principalmente de como essa proposta multilingual se dá, né? Um espetáculo em que a música está sempre presente e sempre agindo de forma condutora no enredo, em que o corpo passa por contrastes de formas muito rápidas e também de formas muito lentas, que mostra muita potência corporal e também muito dinamismo nessa narrativa que é criada com a peça. E também vindo de um embasamento literário, né, de uma obra literária. É muito interessante aonde se chega num processo que passa por tantas frentes artísticas. De repente, nas profundezas do bosque, o livro do Amos Oz, ele foi um estímulo, um despertar, assim. E ele abriu um universo em mim, né? Ele me despertou esse universo. E a partir desse estímulo, né, eu parti para a sala de ensaio. Então, a gente trabalha numa perspectiva também que se coloca como a dramaturgia do corpo, a dramaturgia do ator, do dançarino, né? Então, que conteúdos podem surgir a partir dessa experimentação de qualidade de movimento, de transformação de energia, de desenho no espaço, né? Que surge a partir do experimentar e muitas coisas que foram experimentadas não estão na peça, então poucas coisas ficam, né? Mas é por isso que é interessante também um processo longo de dedicação, de pesquisa. A pesquisa ela vai se destilando aquilo que fica e aí nesse sentido, então que o que fica não é exatamente o que o livro trouxe, mas é uma antropofagia, né? Aquilo que aconteceu a partir do encontro com o livro, mas não só, né? Também com os conteúdos da nossa vida, da minha e também da equipe, do que estava acontecendo, da música, do Vitor, de tudo isso que nos atravessa e da poesia que a gente quer cultivar hoje, nesse momento, né? E o Du, ele consegue chegar num lugar que eu, enquanto ator de teatro e também pesquisador do corpo, almejo, com toda a sinceridade do mundo, que é de um corpo presente, um corpo potente, vivo, transpirante e ao mesmo tempo dramático. É um corpo que dança, feito um bailarino, mas não perde a capacidade dramática do ator. Esse imbricamento nas linguagens do teatro e da dança no trabalho do Edu é algo que só muita pesquisa e entrega de vida podem explicar mesmo. A minha formação é mais vinda do teatro
mas eu sempre me interessei por um teatro muito dançado, digamos assim, né? O Mário de Andrade, ele era esse extremo conhecedor das nossas produções culturais e ele criou esse termo que eu acho fabuloso, que é danças dramáticas, que é muito feliz, sobretudo porque ele nos exime de vários outros termos bastante problemáticos, né, para se referir às nossas danças. Então, falar de dança tradicional, de dança popular, de dança folclórica, cada um aí carrega os seus problemas. Ao passo que danças dramáticas, ele expressa algo que é muito particular às nossas manifestações, às nossas danças, que é essa intersecção das linguagens, né? Então fica implícito essa dramaticidade, esse corpo que está para além de uma expressão de movimento, né? Ele tem a linguagem do teatro intrínseca a ele. E aí eu acho que eu me encontrei com o Edu justamente nesse lugar, nesse eixo entre a dança e o teatro. E foi um pouco essa busca que a gente tentou também revelar nesse trabalho. O processo de trabalho com a Tita foi muito especial, foi de uma generosidade incrível. Assim, eu sou muito grato porque ela conseguiu construir um espaço de confiança, de abertura e de me estimular mesmo naquilo que mais fazia sentido para mim. Acho que sempre foi a busca de um sentido pelo que para mim aquilo que como eu queria colocar, que possibilidades a gente tinha, que caminhos que eu queria seguir. Então, foi de uma escuta muito grande e esse olhar externo, né, que o olhar da direção tem essa importância no sentido de ajudar a conduzir, ajudar a margear, né? Todo mundo é responsável de alguma forma por codificar aquilo que acredita, né, aquilo que compartilha com um grupo. Acho que foi um processo bem rico para mim, assim, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas maravilhosas e ao mesmo tempo eu acho que é um passo, sabe, que a gente dá numa direção de produção mesmo, de conhecer o trabalho um do outro e até de confiança. E fico muito grato pela participação e pela possibilidade de conhecer melhor o trabalho deles. Eu acho que todos os processos criativos, eles são muito importantes e é muito bacana quando a gente consegue fazer isso junto, né? E nesse momento que a gente está, né, há mais de um ano, quase um ano e meio, em uma situação em que a gente não faz arte do jeito que a gente está acostumado a fazer, né? A gente precisa se distanciar, a gente precisa mudar as formas, mas de certa maneira a gente continua produzindo tanto por uma necessidade nossa, do nosso criativo, quanto de uma necessidade que é de continuar esse movimento de estudo, de transformação, de fazer com que as políticas públicas aconteçam dentro dos processos artísticos. Então, é sempre muito bom poder fazer parte, né? É claro que é muito estranho estar numa situação como essa em que você vê um espetáculo de dança e de teatro que é dança e teatro e não é dança e teatro, porque falta muito daquilo que compõe esse espetáculo, que é você apresentar para alguém, né? Quer dizer, ela constrói essa narrativa ali no momento presente. E isso eu acho que é bastante especial como processo. E eu espero que esse espetáculo ainda tenha muitos desdobramentos, que a gente possa experienciar e apresentá-lo também presencialmente em muitos lugares, para que, enfim, essa poesia contida nessa obra possa se espalhar pelo mundo também. Eu só tenho a agradecer a essa equipe e a todo mundo que está construindo junto o espetáculo e agora também a todas as pessoas que estão com a gente assistindo e participando desse momento, e que venham muitos outros dessa partilha, seja no sentido da produção audiovisual e dos caminhos que ela vai tomar, como da apresentação pública desse espetáculo. E porque a poesia ela se completa quando existe esse encontro, né? Quando vai de um coração a outro, de uma cabeça a outra, de um lugar a outro, né? E de repente
em algum lugar ela pode acontecer.